Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Passando aqui para deixar mais uma palavra de Deus para os nossos corações. E hoje é voltado para a área do ensino. Para aqueles que pregam a palavra do Senhor, para aqueles que pregam, para aqueles que estão começando agora, a gente deve se preocupar, querido, em pregar a palavra do Senhor com lealdade, com veracidade, com verdade, né? Pregar a palavra do Senhor como de fato ela fala, sem arrumadinho, sem barganha. E nós que pregamos, que ensinamos a palavra do Senhor, primeiro ela é aplicada para as nossas vidas, né? Nós somos eternos alunos. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais precisamos estudar. E quanto mais a gente estuda, mais a gente cresce, né? Como diz 2 Pedro 3,18. Cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, que um conhecimento para nossas vidas, ele é muito importante e necessário. O pregador, ele precisa investir tempo estudando a palavra do Senhor para transmiti-la. Nos dias de hoje estão escassos. As pessoas estão pregando qualquer coisa, estão falando qualquer coisa sem compromisso, sem responsabilidade. Isso não pode acontecer com os ministros do Senhor, com as mulheres que pregam a palavra do Senhor, com os homens que pregam a palavra de Deus. A nossa oração é para que Deus levante homens e mulheres de Deus, jovens, né, desses últimos tempos, compromissado com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer isso em nossas vidas. Aí eu quero indagar algumas perguntas. Muitos têm perguntado, irmão, como é que eu posso pregar bem? Qual é a melhor pregação? Qual é, assim, a estratégia que o Senhor dá para quando a gente for pregar? Não fique tão temeroso, não falte palavras na nossa boca, né? E vamos trabalhar primeiro, irmão, o seguinte. Para que a gente pregue bem, a gente precisa ler a Bíblia. Ler. Porque quando a gente lê, a gente está estimulando o nosso intelecto. Nossa mente, ela se destrava, não é? Daquela demência, da falta da leitura, e a gente volta a ter o hábito de volta. Depois de ler, passar a meditar. Porque quando a gente medita, a gente ativa o modo de raciocínio. E logo a gente vem as perguntas. Para a gente pregar bem, a gente tem que ler, a gente tem que meditar. Para a gente pregar bem, a gente tem que entender o texto, compreender o texto. E é claro que a gente precisa do auxílio do Espírito Santo, né? Mas você precisa ler a palavra do Senhor. Depois de ler, você precisa fazer 3 perguntas básicas na nossa vida. 3 perguntas básicas, que isso tem que estar presente em todo pregador iniciante ou ativo, né? Que perguntas são essas? Quem escreveu? Para quem escreveu? O que o texto quer dizer? Não é? 3 perguntas básicas para a gente ativar. A gente precisa ativar o nosso senso crítico. Não é apenas de criticar por criticar, mas porque nós temos a crítica construtiva. Quando a gente ativa o nosso senso crítico, a gente faz essas perguntas, essas indagações, né, para a gente compreender o texto. A gente fazendo essas indagações, a gente vai pesquisar, a gente vai estudar. E conforme a gente for estudando, a gente vai tirando nossas dúvidas. Qual é a melhor pregação? Nós temos 6 tipos de pregações. A melhor dela é a pregação expositiva, porque ela faz com que a gente conheça o texto. Quando a gente conhece o texto, trazendo essas 3 indagações, quem escreveu, para quem escreveu e o que está falando, não é? Quando a gente aprende isso aqui e responde essas perguntas, a gente vai aprender a expor de fato o que o texto está dizendo. E a pregação expositiva, ela se resume em 3 coisas: ler o texto,
explicar o texto e aplicar o texto. Quando você faz isso, você liga o público do antigo com o público contemporâneo. Você faz a ligação dos textos com o público, com os irmãos atual. E aí você prega de forma expositiva. Quem passa a pregar expositivo nunca mais quer deixar de pregar de forma expositiva. Você vai se tornar um bom expositor. Qual é agora a técnica para que você pregue bem sem medo? De fato, a gente às vezes vai ficar com um pouco de medo, porque a palavra do Senhor, de fato, traz responsabilidade. Mas eu não estou falando que esse medo da responsabilidade, mas é o medo de fazer coisas erradas. Se você ativa isso aí, quer dizer que você não estudou, você não compreendeu o texto, não se desenvolveu bem. Mas quando você estuda, dificilmente você vai ficar, porque você vai mostrar para o público, para os irmãos ali, que você buscou a Deus e que Deus tem algo para você. Quando você faz isto e prepara a sua mensagem, você precisa fazer o quê? Ler, reler, reler. Eu, basicamente, eu leio a pregação umas 15 a 20 vezes para que eu incorpore o texto. De maneira que quando eu fecho os olhos, eu me conecto com o Pai. E na hora da pregação, eu fecho os meus olhos, aí me vem o texto lido, o texto meditado. Por quê? Porque você leu várias vezes o texto e você impregnou, você se colou ao texto. Você incorporou ele em você. Então, todas as vezes que você subir para falar no púlpito, você vai ter o que falar. Entendeu? A outra técnica é para que você, além de ler e reler o texto várias vezes, você grava a sua pregação e você escuta, se ouve, para que depois você corrija. Terceiro, é você pregar de frente para um espelho. Você treina. E aí vai aprimorando para a honra e a glória do Senhor. Aí a sua parte você já fez. Embora que quando você chegar lá no púlpito, a direção é completamente do Espírito Santo. Então ele vai te conduzir a ministrar a palavra do Senhor. Tá bom? Quando você faz isto, você se tornará um excelente pregador, não um bom pregador, mas você vai ultrapassar aquela exigência, aquele nível do mediano. Você vai ser um excelente pregador ou uma excelente pregadora. Entendeu? E aí, de quebra, podemos assim dizer uma palavra informal, você precisa ler livros bíblicos, dicionários teológicos, um bom comentário bíblico, além de meditar nas Sagradas Escrituras, que ela é a ferramenta principal do pregador, da pregadora, dos irmãos, é a ferramenta principal. Quando você faz isso, o conhecimento é certo, querido. O Espírito Santo, ele vai agir mais na sua vida. Tá entendendo? Cultive também, além disso, uma vida de oração. Você precisa cultivar uma vida de oração, tá bom? E aí você vai ver a diferença. Siga esse espaço aqui, que você não vai se arrepender. Né? Eu muito precisei isso lá atrás, há mais de 10 anos, quando eu fiz os seminários, comecei a pesquisar, tudinho, pesquisando algumas pessoas, alguns professores, e ele foi me dizendo algumas coisas. Tem coisas que eu aprendi aqui, foi ao longo dos anos, ninguém quis me ensinar. E eu estou passando para vocês dentro desses 10 minutos aí. Se você fazer isso, você não se torna apenas um bom pregador, uma boa pregadora, mas uma excelente pregadora. No nome de Jesus Cristo, tá bom? Deus te abençoe. No nome de Jesus. Um cheiro no coração e um abraço. Deus abençoe.